Se esses versículos ainda estiverem se referindo a Antíoco IV, apresentam uma descrição geral do difícil período que envolveu a profanação do templo. As referências à arrogância de Antíoco, seu generoso apoio a alguns templos e redistribuição da terra àqueles que o apoiavam são facilmente reconhecidos. Como as características desse período. Verso 37, os deuses. Os predecessores seleucidas de Antíoco haviam elevado o deus Apolo, enquanto os ptolomeus haviam mostrado preferência por Adonis, possivelmente citado aqui como o preferido das mulheres. Antíoco os negligencia, embora de forma alguma os rejeite, favorecendo os Zeus Olimpo. O fato de ter se autodenominado Deus Manifesto, expressão cunhada em suas moedas, até as moedas dele, em suas moedas, é suficiente para explicar o comentário desse versículo. Verso 38 aqui, comentário. A fortaleza a que se faz menção aqui, geralmente é considerada a Arca. A Acra, guarnição dos soldados sírios, adjacente ao Monte do Templo. Verso 38, a gente vai ler agora, né? Ler o comentário, mas a gente vai ler o verso 38. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Vou esperar aparecer agora, o verso 39. Vai dar tempo, tranquilo. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Verso 40. E no fim do tempo, não é o fim do mundo, tá, gente? O rei do sul lutará contra ele. E o rei do norte, que é Antíoco IV Epífanes, se levantará contra ele com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Aqui Antíoco IV Epífanes, rei do norte, tá? E esse rei do sul, pessoal, é o Ptolomeu VI. Verso 41. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Verso 42. Estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Verso 43. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Verso 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Verso 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Ou seja, aqui já fala da morte de Antíoco IV Epífanes, tá, pessoal? E aqui a gente já vai entrar no capítulo 12, que a gente não vai entrar nisso hoje, né? A gente vai deixar para quarta-feira, certo? Você tem um comentário para fazer desse capítulo, Yehuda? Não, sem comentários. Você vê que todo o capítulo 11, ele bate, né, com as informações que foram passadas desde o capítulo 2. Tudo vai se encaixando, né? O quarto animal que ia se dar lá em casamentos, né? Que era um lado forte, um lado fraco, que ia tentar se unir, que era um reino dividido. O capítulo 11 está falando tudo isso daí. Fala até o nome das pessoas, né? Da rainha que se ia juntar com o rei. Pode falar. É verdade. Não, eu acho que o único comentário que eu tenho a fazer mesmo é só sobre tradução. É que ali é dito muitas vezes o nome Palestina, um nome que não existe, foi inventado por Roma, sempre foi chamado de Reino da Judéia. Nunca houve um povo palestino.
um congresso, uma moeda, nenhum fato histórico. Mas tudo se encaixando perfeitamente e tudo casando juntinho. Pois é. E a gente viu, né, que quem fala ali que quem fez aliança com muitos foi... Pessoal, não é falta de respeito. Eu assisti já tudo que vocês imaginam do livro de Daniel. Hoje eu estou dando essa opinião minha com base histórica, não é por falta de conhecimento de informação, muito pelo contrário. Eu já estudei todas as vertentes. A melhor vertente que se encaixa mais, de acordo com o que está escrito, é essa que eu estou trazendo. Tá? E não sei se o 11 desmascara essa ideia, gente. Está muito claro que quem faz aliança com muitos ali no capítulo 9 é antigo quarto Epífenes, aliança de uma semana. E não adianta jogar para Roma, porque nenhum dos imperadores de Roma, seja Nero, seja Vespasiano, seja Tito, né, que descrevem lá o tempo, historicamente, nenhum deles de aliança de uma semana com o povo. Não tem de Roma. Mas quando que supostamente Jesus teria feito alguma aliança com Roma? Não, digo, quando eles falam que faz aliança com muitos durante uma semana, eu vou explicar para você. Existe a visão aí dos adventistas. Eles falam que essa aliança aí ele fez ali no ano 27. Aí na metade da semana ele faz cessar o sacrifício e a oblação com a morte dele. E no ano 34, com a morte de Estevão, encerra a chance, a oportunidade. Aí eles começam a pregar os gentios. Acabou a aliança ali com o povo de Israel. Cara, isso não tem nada a ver. Tá, mas... Claramente, pode falar. Mas sendo muito honesto, pessoal, me perdoe, não vejo isso como uma ofensa. Não, sendo honesto, vamos analisar o texto, a história, o ambiente. Quem era ele para fazer aliança? Ele não era sacerdote, ele não era rei, ele não tinha nenhum poder, era só um cara que, se é que existiu, andava pregando algumas coisas pela rua. É como se eu chegasse andando aqui pela cidade, eu vou fazer um acordo lá com os Estados Unidos, com a Rússia, com a Ucrânia, sei lá. Quem sou eu? Sou só um cara. Eu não sou um senador, não sou um governador, não sou um presidente, não sou nada. Que poder teria ele para fazer alguma aliança? Esquecendo qualquer espiritualidade, sendo honesto ao fato, à história. Consegue ver que não faz sentido? Pois é, o capítulo 11, para quem tenta fazer malabarismo no capítulo 9, o capítulo 11 ali, infelizmente, desmascara. Tá muito claro o capítulo 11 aí. Quem profanou, né, quem fez cessar os sacrifícios foi o rei perverso, não foi? Então, assim, é por isso que eu senti, por exemplo, eu preciso fazer o capítulo 11 para deixar claro, porque ele é a explicação tanto do 2 quanto do 9.